a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nesta lição, nós nos debruçaremos sobre Bildade, mais um dos amigos de Jó. Em seu discurso, ele apresenta forte legalismo da tradição, uma objetividade simplista sobre o conhecimento de Deus e mantém uma ideia de Deus ausente. E continua a afirmar que a origem do sofrimento de Jó era o pecado. Se você deseja entender a tese de Bildade sobre o caso de Jó, fique conosco. Vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, que tem por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? O texto base da lição de hoje se baseia no livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. O autor também pede meditação em Jó, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e conclui com Jó, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos, que, por sinal, acaba sendo também o versículo-chave de toda a composição da aula de hoje. Então eu fico com Jó, capítulo 8, apenas o versículo de número 3. Por isso eu convido você e a sua amada família a mais uma vez pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura do versículo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 8, apenas o versículo de número 3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então vamos lá. Com Bildade vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali com Elifaz. Bildade tem 3 ciclos de discursos ou de argumentação com Jó. E, consequentemente, Jó tem 3 respostas consecutivas a expor ao amigo, tá? Na aula passada, eu acabei dizendo em vídeo onde estava cada coisa. Nessa aula aqui, eu não vou dizer onde está o discurso nem a resposta. Eu vou colocar o link aqui embaixo, acho que já tá aqui embaixo o link, tá certo? Onde você vai poder ter acesso à tabelinha que vai dizer aonde começa o discurso de Bildade e aonde vem a resposta de Jó e assim até completar os 3 ciclos de argumentos e resposta, tá bom? Assim a gente ganha tempo e você começa a entender aí como é feita a leitura de Jó, tudo bem? Então, vamos lá. Sem mais delongas, a gente pode começar a aula de hoje. Vamos lá. Desenvolvimento da aula. Bildade entra no debate mantendo a mesma linha de raciocínio que Elifaz tinha apresentado no seu primeiro debate. Para Bildade, assim como foi ali para Elifaz, se Jó estava em sofrimento, era porque havia pecado. Bildade percorre o mesmo caminho cego que Elifaz percorre, mantendo uma tradição legalista e umas respostas assim bem simplistas para o complexo momento em que Jó estava vivendo, tá bom? Para Bildade, o que Jó estava vivendo é porque havia pecado, mesmo que ele fosse um pecado oculto. E de todos os amigos de Jó, Bildade é o único que traz ali o fato da morte dos seus filhos como base, tá? Para a justificativa do sofrimento e da existência de pecado na vida da família de Jó. Então, o que Bildade diz a Jó? Olha só, Jó, você está em sofrimento porque há pecado na sua família. Se não houvesse pecado, os seus filhos não teriam morrido do jeito que morreram e você não estaria no sofrimento em que você está nesse momento. Então, a primeira justificativa que Bildade dá para afirmar que há pecado na vida de Jó era o estado do próprio amigo e a morte dos seus filhos, tá certo?
Por que ele faz isso? Porque no período antigo, né, no período patriarcal, melhor dizendo, o homem era dividido apenas em duas categorias, tá certo? A categoria dos homens bons e a categoria dos homens maus. Quem era bom era bem-sucedido, era próspero, tinha uma família estabilizada, tá certo? E tudo que ele fazia ia bem. O mal não. O mal podia até ter um momento de alegria, um momento de satisfação, mas esse momento de alegria e satisfação era curto, porque logo viria o sofrimento e a resposta das maldades que o ímpio ou que o injusto provocava, tá certo? Então, a cabeça de Bildade funciona assim: quem era bom, próspero, reto, vivia confortavelmente e era feliz. Quem agia mal podia até ter momentos de felicidade e prosperidade, mas logo viria a resposta das suas maldades, tá bom? É assim que Bildade pensa, é assim que ele pensa, e é assim que lá na frente Zofar vai pensar também, tá certo? Então esse era o raciocínio de Bildade. Bildade, ele continua justificando a sua tese, ele continua ali solidificando a sua tese, ou seja, ele reforça ainda mais a sua tese quando ele faz o quê? Quando ele traz para a conversa de novo a tradição, tá certo? Ele vai dizer, olha só, você tá com problemas, cuidado, você vai romper com a tradição de novo, que nem você fez ali com ele faz, tá? O jeito que você tá falando, Jó, parece que Deus é injusto. O jeito que você está falando parece que Deus pune pessoas boas. A maneira que você está se expressando, meu amigo, parece que Deus perverte a justiça. Por isso que o versículo 3 do capítulo 8 é o versículo chave desse contexto, tá? Porque a base está toda aqui. Bildade está dizendo, vem cá, eu não sabia que Deus pervertia a justiça. Jó, eu não sabia que você pensava que Deus fazia mal a pessoas boas, que Deus fazia mal a pessoas inocentes. Cuidado, porque Deus não é injusto, Deus não compactua com o pecado e Deus honra quem é reto e quem é justo. A tradição me ensina assim. Os anciãos nos ensinaram assim. Então, Jó, não vai por esse caminho não, porque você vai dizer que Deus é injusto e Deus não é. Você quer sair dessa situação? Você quer resolver o seu problema, Jó? Então faz o seguinte, ó. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus até que você volte às boas graças dele e que tudo aquilo que você perdeu retorne para você. Jó, reconhece o seu pecado, que é melhor, que logo cessa o seu sofrimento. Porque Deus, ele não rejeita um homem puro, Deus não rejeita um homem reto, Deus não rejeita quem pede socorro a ele. Então faz o seguinte, Jó, fica quietinho, para de falar para você não falar coisa errada, aceita que você errou, pede perdão a Deus, porque Deus não rejeita o homem inocente. Deus não rejeita quem pede socorro a ele. A melhor maneira de você sair dessa situação, de acabar o seu sofrimento, é isso. E ele reforça de novo, trazendo a tradição, falando que, olha só, você está em pecado. Se isso está acontecendo com você, é porque você cometeu erros, mesmo que seja um erro desconhecido ou um erro oculto. Porque esse é o ensinamento que os anciãos nos ensinaram. Esse é o conhecimento que os homens mais velhos, cheios de sabedoria, nos ensinaram. O que Bildade está dizendo aqui? Bildade está dizendo que o ensinamento que os outros deram para ele e para Jó sobre Deus é o correto. E não aquele conhecimento que Jó acha que tem sobre Deus. Aqui se estabelece um problema que existe até hoje. As pessoas acharem que a sua perspectiva sobre Deus é a correta e imputarem essa perspectiva, ou seja, colocarem essa visão como uma visão de regra. Quando, na verdade, quando Bildade fala para Jó pedir perdão por um pecado
que Jó nem conhece, só para se livrar do sofrimento, só para compreender uma conduta, né? Melhor dizendo, só para praticar uma conduta, estava totalmente errada e mostrava uma falta de conhecimento de Deus imensa. E sabendo disso, Jó responde a Bildade. A primeira resposta de Jó traz uma confirmação e logo em seguida uma contra-argumentação àquilo que Bildade está falando. Ele fala assim: mas eu concordo com você, Bildade. Realmente, Deus não é injusto. Eu concordo com você. Deus não perverte a justiça. Eu concordo. E concordo que Deus também não rejeita o inocente. Eu concordo com tudo isso que você disse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o homem pode se colocar justo perante a Deus? Como é que o homem pode ser considerado justo perante a Deus? Aí ele continua. Como é que eu posso dizer que eu sou justo, me colocar perante a Deus justo, se você está me apresentando um Deus que eu sei que é imenso, que é grande, que é imensurável, que é insondável? Como é que eu posso me apresentar a esse Deus tão grande, me colocando justo, ou me declarando justo? Porque pensem bem, Jó não estava dizendo que ele era justo, Jó estava dizendo que ele era inocente. Jó em nenhum momento disse que ele era o cara, em nenhum momento ele disse que ele era o sabidão. Não, os amigos dele diziam que ele estava se achando desse jeito, mas Jó não disse isso. Jó apenas disse que ele era inocente. Aí ele começa: como é que eu posso me apresentar justo? Quem é o homem que pode se apresentar justo perante a Deus? Porque Deus é grande, Bildade, Deus é imensurável, Deus é grande demais, Deus é maravilhoso, Deus é o fundador dos céus e da terra. Deus é o criador de todas as coisas. Como é que eu posso me apresentar justo perante a Ele? Que homem pode fazer isso? Como é que você quer que eu me apresente assim perante a Deus se eu não sou justo? Se nem você é justo? Se não existe homem justo perante a Deus? O meu problema, Bildade, não é com relação ao sofrimento. Não é com relação àquilo que eu perdi. O meu problema está em saber por que Deus permitiu que eu sofresse desse jeito estando inocente. Na resposta de Jó, Jó deixa claro que ele sabe qual é o problema dele. O problema dele é o próprio Deus. Porque Deus o deixava agora sem recursos. Porque Jó não tinha nem condições, não tinha nem o direito, não podia nem chamar a Deus à justiça. Porque Jó tinha consciência de que Deus era a própria justiça. Logo, ele não pode ser questionado nem chamado à justiça. Ele não pode ser julgado pela justiça, porque ele era a própria justiça. O que Jó está dizendo aqui era que Jó compreendia quem Deus era. Ao contrário daquele Deus que Bildade apresenta a ele, que era um Deus frio, um Deus distante, um Deus apenas contratual, se assim eu posso dizer, Jó está dizendo que ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus. O problema dele não é o que ele perdeu, o problema dele não é o status que ele poderia ter perdido, o problema dele é não compreender porque é inocente. Ele estava passando por aquilo e ele sabia que a única pessoa que podia responder isso para ele era Deus, mas nesse momento Deus se encontrava calado e lhe tirava todos os recursos que ele tinha ou que ele poderia ter. Porque Deus ainda não abriu a boca para falar com ele. Então, mesmo inocente, Jó não teria oportunidade de enfrentar a Deus. Porque mesmo ele estando inocente, ele era homem. Logo, ele estava suscetível ao pecado. Logo, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, se encontraria justiça nele. Tá vendo que com o conhecimento de Jó em relação a Deus, ele é bem diferente do conhecimento em que os amigos de Jó têm sobre Deus? Tá vendo como a diferença de relacionamento é bem diferente? E como ter um relacionamento com Deus é importante para você saber lidar com as situações da vida, até mesmo quando você não sabe por que você está passando por aquela situação? Eu sei que parece bem complexo, mas é o que Jó está apresentando. Jó não sabia por que ele estava passando por aquilo inocente. Mas ele sabia que o causador daquele sofrimento, quem permitiu aquele sofrimento sobre ele,
era o próprio Deus, ele só queria saber o porquê. Mas os amigos já diziam que não, que, segundo que eles tinham aprendido, quem sofria é porque estava em pecado. E eles começam a bater de frente. O fato de Jó se apresentar inculpável não o tirava de uma possível condenação. Não tornava ele alguém inculpável. Não tornava ele alguém justo, muito pelo contrário. Jó não está pedindo, não está falando que ele é justo e reto. Jó está falando que naquela situação ele é inocente, porque ele não havia pecado. Então Jó opta por fazer o quê? Opta por não seguir o conselho dos amigos e opta por abrir a boca e trazer à tona toda a sua realidade. Ele fala, não vou fazer isso não. O que vocês estão dizendo pra mim ele faz humildade, é que eu seja primeiro, que eu assuma uma coisa que eu não cometi, que eu assuma um erro que eu não cometi, que eu assuma um pecado que eu nem sei qual é. Segunda coisa, vocês querem que eu haja como um fingido. Vocês querem que eu vá perante a Deus, peça a Deus perdão por uma coisa que eu não entendo, só para que eu volte a ter uma boa vida, só para que eu saia do sofrimento, só para que eu volte a ter regalias? Não, isso é fingimento. Eu não vou ser fingido com Deus, porque olha só, se eu faço da maneira que vocês falam e peço a Deus perdão por algo que eu não conheço, por algo que eu não conheço, que eu não sei porquê, eu vou estar me enganando e achando que estou enganando a Deus. Se eu vou lá e peço perdão sem sentir arrependimento por aquilo que eu nem conheço, eu também vou estar pecando a Deus. Então, se eu me apresentar a Deus dentro dos parâmetros, né, dentro dos conselhos que vocês estão me dando, eu vou estar condenado do mesmo jeito. Condenado porque eu vou estar fingindo uma coisa que eu realmente não sinto, que eu vou estar fazendo algo simplesmente por fazer por causa da tradição. Então, meus amigos, vocês me perdoem, mas eu não vou ser fingido e nem vou fazer algo simplesmente por tradição. Não, porque dos dois jeitos eu vou estar condenado, porque nenhum homem é justo perante a Deus. Então eu vou continuar falando, eu prefiro continuar questionando a Deus, eu prefiro continuar sendo honesto até que Deus se volte para mim e me responda porque eu estou assim. Bildade contra-argumenta Jó. Se enfurece com Jó falando assim, vem cá, você tá me chamando de estúpido? Você tá dizendo que eu e ele não temos conhecimento? Você tá dizendo que nós dois não conhecemos a tradição, que nós não conhecemos a Deus? É isso que você tá dizendo? Olha só, ô Jó, você sabe qual é o destino do ímpio? O destino do ímpio é a maldade. O destino do ímpio são coisas ruins. Ele pode até viver um tempo de felicidade, mas logo vem o seu castigo. Tá? Fica tranquilo, porque o ímpio vai padecer. O ímpio vai perecer. O que Bildade estava dizendo aqui, cheio da sua ofensa, que na verdade não existia, era o quê? Era dizendo, olha só, Jó, você está se comportando como ímpio. Você conhece o final do ímpio, né? Você está agindo como ímpio. Você sabe qual é o final do ímpio, né? O final do ímpio é a dor. O final do ímpio é o sofrimento. O final do ímpio é o inferno. Mesmo que o ímpio, que nós não vejamos o ímpio ali agora naquele momento sofrendo, o sofrimento alcança até as gerações. Tá certo? Cuidado, porque você está se comportando como ímpio. O final do ímpio não é bom. Bildade, cheio do seu egocentrismo diante dos argumentos de Jó, começa a chamar Jó de ímpio, mas de novo, ele erra o alvo, porque Jó não é ímpio, porque Jó continua acreditando em Deus, Jó continua valorizando Deus, Jó continua crendo, por incrível que pareça, Jó continua exaltando a Deus. O que perturba a Jó era como o seu relacionamento com Deus e os seus amigos tinha mudado de uma hora para outra. Era isso que Jó estava perturbando. Era isso que Jó estava se perturbando. Era com isso
que Jó estava se perturbando. Por quê? Porque por causa do sofrimento parecia que Deus o havia abandonado e os seus amigos também. Porque ele pedia por compaixão e consolo e só recebia sermão e dureza e condenação. Então Jó de novo abre a boca para rebater essas palavras de Bildade. Ele fala assim: olha só, Bildade, eu acho que você ainda não me entendeu. Eu estou passando por dor, eu estou passando por humilhação. E o pior de tudo, eu sei que o autor do meu tormento é Deus. Ele deixa isso muito claro no capítulo 19, no verso 6. Deus foi injusto comigo. E o pior, eu vejo agora que ele está colocando todo mundo contra mim. Todo mundo está contra mim agora. Deus tem me violentado. Chega uma hora na parte do texto que Jó vai começar a pedir socorro. Isso era algo interessante da tradição, porque toda vez que alguém se sentia violentado ou injustiçado, se começava a clamar em voz alta para chamar a atenção das pessoas. Então Jó estava se sentindo tão injustiçado que ele não conseguia conter essa dor, essa humilhação e começava a clamar em voz alta. Por quê? Porque para Jó ele estava sendo o quê? Ele estava sendo injustiçado, porque ele era inocente. Era a injustiça que estava o atormentando. Porque até os pequeninos, fica claro isso no verso 18, até os pequeninos e os mais chegados amigos estavam o desprezando. Ele continua afirmando que ele era reto, que ele era inocente. E ele tem tanta certeza de que ele é inocente que ele usa de palavras muito duras para alguém que poderia estar em pecado. Jó disse, olha só, eu tenho tanta certeza que eu sou inocente que eu desejo que as minhas palavras perdurem e fiquem gravados em rocha, porque eu tenho certeza que eu falo a verdade. Olha só, alguém que deseja que as suas palavras sejam registradas em pedra, significa que ele quer que aquela palavra fique ali para sempre. Porque aquilo ali não é motivo de vergonha para ele, mas é motivo de alegria, porque ele disse a verdade. O meu pastor, uma vez, ele disse uma coisa em uma das pregações que eu concordo com ele em gênero, em número e grau. Ele disse assim: pague o preço que você tiver que pagar, mas fale sempre a verdade. E era isso que Jó estava dizendo para os seus amigos. Eu pago o preço que for, mas eu vou continuar dizendo a verdade. E eu tenho tanta certeza que eu sou inocente, que eu falo a verdade, que eu quero que as minhas palavras fiquem registradas ao longo dos anos, porque eu falo a verdade. Era isso que Jó estava respondendo a Bildade. Todavia, em meio a todo o pavor da sua angústia, Jó, nesse exato momento, fala uma das mais admiráveis frases de fé já ditas durante todo o período da história do homem. Ele vai dizer, em meio à exclamação da sua dor, no meio da exclamação da sua humilhação, ele vai dizer, no versículo 25, meu Redentor vive. O que Jó está dizendo aqui? Jó diz aqui no versículo 25, uma coisa que parece contraditória, mas que tem todo sentido. Ele está dizendo que o mesmo Deus que o aflige, apesar de tudo, vai ser o mesmo Deus que vai resgatá-lo. O que Jó está demonstrando aqui é literalmente fé. Ele está dizendo que ele está indignado pela injustiça, mas que ele ainda crê em Deus, que ele ainda tem fé em Deus. Ele só está extravasando porque está demais para ele, mas ele ainda crê que o mesmo Deus que permite o sofrimento é o mesmo Deus que na hora certa, no momento apropriado, irá resgatá-lo. Em detrimento de qualquer convicção externa, ou seja, sendo indiferente a qualquer uma das opiniões dos seus amigos, Jó mantém-se íntegro na sua fé. Jó já perdeu tudo, mas a fé ele faz questão de manter inteira. Ué, Manuela, mas Jó está reclamando, ele continua mantendo a fé? Sim, ele continua mantendo a fé. Porque o único questionamento de Jó é saber por quê.
É tudo que ele precisa. Jó só precisa de duas coisas. Jó só precisa que Deus pare de atormentá-lo, que o sofrimento dele pare, porque ele já está chegando no limite. E ele precisa saber o porquê que ele está passando pelo que ele está passando. É só o que ele quer. Ele não quer o dinheiro de volta, ele não quer os filhos, ele não quer nada. Ele só quer que ele seja feita para ele justiça. Ele só quer saber por quê. Ele não duvida, continuando no versículo 25 e no versículo 26, ele continua não duvidando que ele vai ver a Deus. Que se Deus permitir que ele chegue à morte, no grande dia, no dia da ressurreição, ele tem certeza que ele vai ver a Deus. E que no final de tudo, ele vai compreender o propósito do seu sofrimento. Jó acredita não só na ressurreição, como ele vai chegar perante a Deus. Ele acredita que ele vai para o céu, ele vai estar lá, porque ele era inocente. E os que o acusaram, ou os que o estavam acusando agora de cometer pecado, serão punidos. Ou seja, ele reverte aquilo que Bildade disse para ele. Bildade disse que Jó estava caminhando para o inferno porque estava se comportando como ímpio. Jó disse, eu não sou ímpio porque eu digo a verdade e eu sou inocente. E naquele grande dia eu vou estar perante a Deus, eu vou entender porque eu passei por tudo isso, eu serei redimido pelo próprio Deus, Deus declarará a minha inocência e aqueles que me acusaram serão punidos. Jó acredita que mesmo ele não vendo a sua justiça sendo feita em vida, que em morte, naquele grande dia, lhe será feita justiça. Em outras palavras, Deus está dizendo, em outras palavras, Jó está dizendo o quê? Eu estou passando por sofrimento, eu prefiro ser honesto, eu preciso falar agora, eu preciso tirar, eu preciso extravasar agora, porque o que eu desejo é que Deus me responda, porque eu preciso entender, mas eu sei, eu tenho fé que Deus é justo, eu ainda acredito que Deus é justo, e eu acredito que Deus é tão justo, mas tão justo, que no dia da ressurreição eu vou estar lá, eu vou ver a Deus e Deus vai me declarar inocente. Em palavras mais simples e atuais, é exatamente isso que Jó está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão me acusando? Vigia, porque os meus acusadores serão punidos. Eles não ficarão impunes. Bildade agora vai contra-argumentar. Por que eu estou falando de argumento e contra-argumento? Porque é um debate que está acontecendo aqui, tudo bem? Bildade, então, no seu último discurso, acaba sendo breve. Por quê? Porque ele não tem mais força, ele não tem mais com que argumentar com Jó. Ele conclui dizendo que Deus é grande, que o domínio é de Deus e que Jó tem que se colocar no seu devido lugar, dizendo que o homem nada mais é do que um verme. A última resposta de Jó, respondendo ao contra-argumento de Bildade, o terceiro e último, ele vai dizer assim, Jó repudia Bildade e responde de forma sarcástica que ele exalta a Deus, mas quem era ele para dizer que Jó estava condenado ou não? Jó continua exaltando a Deus e continua dizendo que Deus é ilimitado. O que Jó está dizendo aqui? Olha só, você está me dizendo isso, você vai continuar dizendo as mesmas coisas que eu já sei, que eu tenho conhecimento, porque eu ouvi as mesmas coisas que você, mas não adianta de nada, porque eu conheço um Deus que é poderoso, forte, que anda comigo. Eu tive um relacionamento com Deus. Eu não fiquei que nem você só aí parado no que me disseram, não. Eu fui ter com Deus. E sim, você está certo, Deus é grande. Jó exalta a grandeza de Deus e demonstra um Deus diferente do que Bildade estava apresentando, que era um Deus limitado. Jó apresenta não, Jó apresenta o quê? Jó apresenta um Deus ilimitado. E ali se encerra a discussão entre Bildade e Jó. Qual é a conclusão e a aplicação que eu tiro no debate entre Jó e Bildade? Com Bildade, a gente destaca algumas coisas. Primeira coisa, nós podemos saber que Deus é justo
e ainda admitir que a vida é dura. Não há problema com relação a isso. Tudo bem? Fingimento não honra a Deus. Não seja um crente fingido. Deus sonda o coração. Eu posso estar vendo o que você está fazendo por conduta. Eu só consigo enxergar aquilo que é material, aquilo que você está fazendo. Mas Deus enxerga o seu coração. Então, por favor, fingimento não honra a Deus. Então, não seja fingido. Terceira coisa. Todos nós somos humanos e imperfeitos. Ninguém é mais justo que ninguém. Se fosse colocar todo mundo sem Jesus Cristo perante a Deus, todos nós seríamos consumidos. Outro ponto. Não há meritocracia humana quando falamos do mundo espiritual. Quando falamos de alcançar a salvação, não existe meritocracia humana. Você não consegue com as suas próprias forças. Era isso que ele faz e Bildade acabavam pregando. E isso não é uma verdade. Deus vive, o homem é levantado. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vive eternamente. É a misericórdia de Deus que permite que eu e você estejamos de pé perante a Ele. Devemos nos concentrar na nossa esperança, que é a eternidade. O que quero dizer? Qual é o fundamento dessa frase? Desse tópico, né? Dessa conclusão? É que o que a gente deve esperar não são coisas materiais. Nós devemos esperar o céu e desejar alcançá-lo de todo o nosso coração. Aquilo que é da terra vai ficar por aqui, mas aquilo que é do céu é eterno. Outro ponto. Nosso padrão deve ser a própria Escritura e não o que os outros dizem sobre ela. Quer saber o que fazer? Não procure instrução nos outros. Procure instrução na palavra do Senhor. O que deveria reger os amigos de Jó não eram os ensinamentos do que os outros diziam, mas sim aquilo que o próprio Deus dizia. Aquilo que o próprio Deus diz é o nosso padrão, e não o que o homem fala sobre Deus. E o último tópico, porque eu já perdi a conta há muito tempo, é retorne ao básico. Retorne à fé. Nesse debate de Bildade e Jó, nós aprendemos de novo que nós não devemos nos pautar e nem colocar na nossa vida sobre a perspectiva de outros. Nós devemos buscar um relacionamento com Deus para sabermos exatamente o que Ele deseja de nós, para que nós possamos mudar a nossa condição, seja ela de sofrimento ou não. Busque sempre um relacionamento com Deus, porque todas as vezes que tentarem nos derrubar, sejam inimigo ou sejam pessoas que desconhecem as nossas situações, nós não vamos cair, porque nós vamos estar alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, e vamos estar alimentados pela palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento do crente. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Se você teve alguma dúvida, por favor, deixa ali nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. Caso você seja membro da nossa igreja, você já sabe exatamente aonde me encontrar. Um excelente domingo para você, um excelente domingo de votação para todos nós e que Deus a todos abençoe. Um excelente final de semana.